dentro da ergonomia, tem 5 grandes áreas de análise, de atuação que a gente precisa analisar nas empresas. E a última que a gente tem que analisar é a análise ambiental. Então, ruído, iluminação, velocidade do ar, temperatura, tudo isso. E a gente tem que cumprir com a NR17, com o item dentro da NR17 de análise ambiental. E a gente tem parâmetros, né, a seguir. O máximo para conforto acústico, que é ruído, é 65 decibéis para ergonomia. Passou disso, é desconforto acústico, por exemplo. Temperatura de confortável de 20 a 23 graus e por aí vai. A gente tem valores de referência que a gente utiliza para fazer a nossa análise de ergonomia da parte ambiental, análise ergonômica. E aí, a gente tem a NR15, que é outra NR, que fala sobre insalubridade, que é o quê? Vai avaliar esse ambiente também, só que vai avaliar não com o olhar de conforto ambiental, de conforto no ambiente para a execução do trabalho. A insalubridade, ela vai olhar e vai analisar para doenças mais graves relacionadas a ruído, temperatura e tudo mais, e para pagar o adicional de insalubridade. Então, por exemplo, um ambiente muito quente para o trabalhador, quando ultrapassa o nível do conforto da ergonomia, já está muito acima, ele vira um ambiente insalubre para trabalhar. E este trabalhador precisa receber um adicional de insalubridade, que ele está trabalhando em um ambiente insalubre, vai ser X% a mais do salário base lá dele, da carteira. E para isso precisa de um laudo de insalubridade, vai avaliar aquele ambiente com os equipamentos adequados e vai emitir esse laudo, vai ter esse adicional de insalubridade. Um ambiente que é muito ruidoso, tem lá, eu já avaliei na ergonomia um ambiente que tinha ruído de 109 decibéis, é muito, muito, muito alto isso. Para vocês terem noção, é praticamente o dobro do máximo permitido para ergonomia, quase o dobro. Ultrapassou todos os limites de conforto para ergonomia, já está no nível de insalubridade. O que essa análise de insalubridade vai fazer? Ela vai olhar para a questão de perda auditiva, já não é um ruído que vai atrapalhar o trabalho. Ele atrapalha, mas o pior risco disso não é o conforto para trabalhar, é a perda auditiva, já ultrapassou os limites. E aí, além de recomendar os equipamentos de proteção individuais adequados, vai emitir um laudo de salubridade e também vai ter esse adicional de insalubridade para a questão de ambiente ruidoso. Só que isso é outra coisa. A gente da ergonomia, o profissional da ergonomia, o ergonomista, o profissional que vai realizar análise ergonômica do trabalho, que vai atender NR17, nós não olhamos para este lado, para essa parte da análise de insalubridade. Quem faz isso são os profissionais que cumprem com a NR15, geralmente é engenheiro de segurança do trabalho, médico do trabalho, que vão fazer esse trabalho. Então, uma coisa comum são os profissionais confundirem mesmo e acabarem na análise ergonômica abraçando a insalubridade, que não pertence, inclusive em nenhum momento da NR17 vai citar a questão de insalubridade, porque não é ergonomia. A ergonomia tem esse limite aqui dos níveis de conforto do ambiente. Insalubridade é um nível bem acima, quando já ultrapassou os limites de conforto para a ergonomia. E esse é um erro bem comum. E o segundo erro comum são profissionais médicos do trabalho, engenheiros de segurança do trabalho, que fazem esse trabalho, que já têm esse domínio, atendem a NR15, fazem esse trabalho de insalubridade, dessa gestão dos ambientes insalubres, e começam a trabalhar com ergonomia e acabam misturando. E também tem que cuidar, porque são trabalhos diferentes, orçamentos diferentes, formas de análise diferentes, recomendações para os riscos diferentes, classificação de riscos diferentes, então tem que tomar cuidado com essa diferenciação. Lá no meu curso eu explico em detalhes, a gente analisa sim, isso aqui já é insalubridade. A ergonomia analisa sim, o equipamento que a gente utiliza para análise ambiental de ergonomia é esse, os limites de referência são esses. A norma que a gente usa é essa, que é totalmente diferente, né? Eu explico com bem mais detalhes, mas a gente tem que tomar esse cuidado. E a gente não pode misturar as coisas. Primeiro, porque talvez a gente não tenha essa capacitação, essa capacidade
capacidade para fazer esses estudos de insalubridade, ou também que a gente pode errar, né? Então, a gente deixa para quem sabe, e quem sabe não misturem os documentos, né? Os laudos e tudo mais. Sempre são laudos diferentes, com um olhar diferente, analisando coisas diferentes.